Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos, religião não é. Um é vertical, o outro horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro arqueduto. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos, religião não é. Feita de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos, posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Feita de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos, posso não chegar. Hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz. Nós celebramos hoje, a gente faz memória do momento em que Jesus se entregou por nós. E por isso nós agradecemos a Deus, porque Ele deu seu Filho único para nos salvar. Queremos neste momento entregar nas mãos do Senhor todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que carregam a sua pesada cruz. Queremos também rezar e trazer presente todas as pessoas que se encontram doentes neste dia de hoje. João, Guilherme, Ana Gabriela, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos e Pedro Lucas. Queremos também rezar pela saúde de Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Maria Isabel Dias, Joana e Lucivânia Martins, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseane Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Edilane Alves Santos, e também vamos rezar, entregar no colo de Deus a Lurdinha, ela que está fazendo ali tratamento, né? Queremos também, nesse dia de hoje, rezar por todos os profissionais de saúde, queremos trazer presente todos os doadores de órgão, os doadores também de sangue, que faz um bem muito, né? Que faz um bem belíssimo, na verdade, né? Porque tanta gente precisa de sangue, então se você pode doar sangue, não tenha medo de fazer isso, né? Queremos também trazer presente todos os nossos idosos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Queremos rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, dia da exaltação da Santa Cruz, que está em João, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna.
Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Deus ama tanto a humanidade que enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade, não para condenar. João, é interessante que João aqui faz memória do livro dos Números. Depois, se alguém quiser, pode depois confirmar. Ele traz uma passagem que está escrito lá no livro dos Números, que Moisés, dizendo que Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto do mastro. E quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Aqui aparece uma imagem muito significativa. Muitos dos nossos irmãos condenam, a questão da imagem. No entanto, Moisés, a pedido de Deus, construiu, ali uma imagem, e uma imagem de uma serpente, colocou no alto, e toda vez que alguém fosse picado por uma cobra, por uma serpente, bastava olhar que ficava curado, Porque quando olhava para a serpente, lembrava de Deus. Para isso servem as imagens. Quando eu olho para Nossa Senhora, quando eu olho para São Judas, quando eu olho para qualquer santo, para uma imagem, eu ali logo lembro de Deus, A imagem é assim como como a gente também olha para uma foto de alguém que já passou pela nossa vida, para alguém que já se foi para a casa do Pai, ou mesmo alguém que está distante. Às vezes a gente está ali e não está nem lembrando, mas a gente passa na sala, olhou para a foto daquela pessoa, logo a gente lembra da pessoa. Então a imagem dos santos é também para a gente lembrar. Olhando para a imagem do santo, a gente logo lembra do nosso Deus, lembra de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, então aqui nesse evangelho de hoje, Jesus afirma que ele também, assim como Moisés levantou a serpente para que todo mundo que olhasse fosse curado, as pessoas que fossem picadas, por uma serpente, olhasse para aquela imagem da serpente lá no alto, logo ficaria curado. Então Jesus afirma que ele também foi levantado para salvar os que haveriam de acreditar nele. Todas aquelas pessoas que acreditam nele, olhando para ele, também vai ser salvo. Olhando para ele, que também foi pregado lá no alto, pregado numa cruz. Então, olhar para a cruz com um olhar de esperança, olhar para a cruz com um olhar de fé, é um grande desafio, porque os olhos da carne vislumbram apenas um homem derrotado, Se a gente olhar com nossos olhos, os olhos humanos, a gente vai enxergar apenas um homem derrotado, um homem esmagado, destruído pelo poder do mal. Mas nós somos hoje e sempre, convidados e convidadas a olhar com fé e vislumbrar a glória, que envolveu Jesus, o Filho de Deus. Olhando para o Filho de Deus, logo a gente vai vislumbrar, a glória de Jesus, Ele que veio ao mundo para nos salvar, para cuidar da humanidade. Ele que olhou com tanto carinho para todas as pessoas que precisavam dele, todas as pessoas que eram excluídas pelo poder religioso da época, pela sociedade da época. Jesus se aproximou e devolveu a vida e incluiu, trouxe, para o centro. Então a exaltação da Santa Cruz tem como objetivo hoje glorificar a Jesus pelo seu testemunho, incondicional, Então o objetivo da exaltação da Santa Cruz hoje
glorificar Jesus, que deu, né, que foi testemunha incondicional ao querer do Pai, né? Ele que fez toda a vontade do Pai, né? Então fixemos, meu irmão e minha irmã, o nosso olhar no Senhor, para que também nós aguentemos firmes as tentações dos inimigos, as tentações do demônio. Saibamos que as tentações virão, a gente sabe disso, né? Que as tentações virão. Por isso precisamos aguentar sempre firme, assim como Jesus aguentou firme. Muitas foram as tentações, mas Jesus sempre aguentou firme. Por quê? Porque ele tinha o olhar fixo no Pai. Nós hoje somos convidados a caminhar com o olhar fixo em Jesus. E aí sim a gente vai conseguir vencer as tentações, que são muitas, sobretudo nesse tempo de hoje, são muitas tentações. Nós temos tantas tentações, especialmente nesse período de política, a tentação de a gente sair correndo atrás de homens e mulheres, e que depois vão, com certeza, nos decepcionar, porque são seres humanos. E aí nós temos essa grande tentação, ou de colocar como uma imagem, aí a gente chama de idolatria, idolatria mesmo, quando eu coloco a imagem de um homem ou de uma mulher no meu carro, ou na porta da minha casa, né? Isso se chama idolatria, porque eu estou colocando uma imagem de alguém vivo que a gente sabe que não é nenhum santo, né? A gente sabe que não é nenhuma santa e nem um santo, né? Seja lá quem for. Então, para a gente ter um pouquinho de cuidado com relação mesmo às imagens, né? Quando eu coloco a imagem de um santo, eu sei que aquele santo ele fez a vontade de Deus. Então, eu não vejo idolatria ali, porque quando eu coloco, é justamente para lembrar que tem um Deus que é todo poderoso, um Deus que também nos chama a ser santo, né? É bíblico isso, né? Mas a gente corre nós temos, né? A grande tentação de fazermos hoje de homens e mulheres, de carne e osso, né? E de santo, de colocar nos nossos carros, nas nossas portas das nossas casas, e aí quando ocupa o espaço, né, físico das nossas casas e carro, também ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes a gente faz desse pessoal uns deuses e até brigamos no meio da rua, né? Nas praças e assim por diante, dentro das igrejas, nas praças, na rua, no trabalho. A gente até briga por causa dessas pessoas. E a gente às vezes não faz nenhuma questão de brigar por causa da justiça, por causa de Jesus Cristo, por causa dos pobres, dos humilhados, daquele que Jesus veio para dar-lhe vida, né? Então a gente precisa cuidar bastante, né? Com essas tentações, elas são sutis. E que às vezes nós ficamos com raiva e aí brigamos com um amigo, com amiga, com parente, com vizinho, por causa de homens e mulheres. Mas a gente precisa brigar por causa de Jesus, por causa da justiça, por causa do reino de Deus. Então que o Senhor nos livre de todas as tentações, sobretudo dessa tentação da idolatria, né? Da idolatria de pessoas, de homens e mulheres que estão aí vivos e vivas e que a gente sabe que não é exemplo coisa nenhuma, né? Então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.